quando Paulo ele deixou alguns legados ali para doutrinar a igreja, existia um tipo de batismo ali, era o batismo pelos mortos. Eles acreditavam que quando Jesus morreu na cruz, a semente quando caiu no chão, e que quando ele morreu, rendeu o seu espírito ao Pai, a gente percebe que no capítulo 27 de São Mateus, do 51, 52, 53 e alguns versículos adiante, a Bíblia diz para nós que pessoas antigas, pessoas que foram fiéis a Deus, quando Jesus morreu, elas ressuscitaram e entraram dentro da cidade santa. E segundo os estudiosos, diz que a igreja de Corinto ela estava sendo induzida a pregar tal tipo de batismo, o batismo dos mortos. Capítulo 15 de Coríntios e o versículo de número 29. Mas a questão é que o batismo a qual os discípulos pregavam era por imersão, ou imerso, que era levar as pessoas a águas correntezas. O Rio Jordão era, como eu falei a semana anterior, que o Rio Jordão, ele era um rio cheio de curva, como, sabe, um canal cheio de cobrinhas. A história geográfica, se a gente pegar um mapa geográfico, a gente vai ver que o Rio Jordão, ele começa a nascer de uma fonte que está em cima do Monte Hermo, e muitas vezes, quando o tempo está muito frio, gera-se uma neve ali naquele local. Aí, por diversas vezes, quando o sol bate ali no Monte Hermo, desce dali daquelas montanhas, que é montanhas rochosas, e dali nasce uma fonte de água, e junto com essa neve, né, no capítulo 26 de Salmo, a Bíblia relata para nós que as correntes do sul, que é chamada de Negueb, era justamente essas águas que desciam do Monte Hermon e ia para o deserto, e ali deixava aqueles lugares secos, fertilizados. Ali nasciam arbustos. Segundo os historiadores, nasciam ali muitas flores de diversas cores, em um lugar que não tinha vida, agora ali passava a habitar a vida. Então você veja a importância do Rio Jordão, a sua nascente por onde começa. E ali o Negueb era fertilizado. E quando era tempo de muita cheia, o que era que acontecia? Todas essas águas que saíam dali, que desciam pelo canal abaixo do Rio Jordão, aonde essa água morria? No Mar Morto. Que até hoje, essas águas, quando saem de lá, só para ali no Mar Morto, lugar que não tem vida. A água ali é tão salgada que não consegue gerar ali peixe. Mas toda a água do Rio Jordão, aonde ela desemboca? No Mar Morto. E aonde os discípulos eles estão batizando? No Rio Jordão. E segundo o historiador, diz que mais de 5.000 almas ali eram batizadas por João Batista. E a palavra batizar é um derivado do original do grego que quer dizer baptizon. O camarada era levado ao Rio Jordão. E segundo o historiador, os judeus, praticamente, quando ele entrava dentro do Rio Jordão, ele entrava com as águas batendo próximo ao coração. E muitas vezes ficava ao lado, uma pessoa de um lado e a outra pessoa do outro lado. E ali a pessoa, ela era imergida, ela era submersa, ela era coberta pelas águas. Veja só que coisa interessante.
E se nós formos entrar na história do cristianismo, nós vamos perceber que algumas igrejas, elas não têm praticado o verdadeiro batismo nas águas. Algumas igrejas até hoje adotam o batismo como por aspersão, respingar água, mas não era conforme a Bíblia. E a Bíblia nos ensina que Jesus, ele foi aquele que nos deu exemplo de como deveria se batizar um verdadeiro cristão. E a Bíblia diz que quando João Batista, ele estava no Rio Jordão batizando, e a pergunta era para João: João, é você o Cristo? E João dizia: eu não sou o Cristo. E no capítulo 1 de João, e o versículo de número 23 ao versículo 33, você vai perceber que algumas conversações que estavam tendo ali acerca de Jesus era perguntando para o João Batista se ele era o Cristo. Porque Jesus ainda, ele não tinha se manifestado publicamente como o Cristo. Por quê? Porque na visão do judeu, o Messias, quando ele viesse, ele viria para decidir uma causa acerca do judeu. Porque o Messias a qual os judeus ele pensava que quando o Messias ele viesse, ele viria montado em cima de um cavalo para resolver os problemas da nação. Eles pensavam que Jesus, quando ele viesse, ele viria montado em cima do cavalo com um poder político, como um general de guerra, como aquele comanditário político que pudesse resolver todos os problemas da nação. Mas até então Jesus, ele não se manifestara dizendo: eu sou Cristo. Por quê? Porque ainda não era a hora dele. Ainda não era a hora dele. E no capítulo 16, o versículo 20 de Mateus, quando Jesus faz uma pergunta, que quando no capítulo 16 e o versículo 23, ou melhor, o versículo 13, Jesus, ele perguntando para Pedro: Pedro, quem dizeis, pois, ser o Filho do Homem? E Pedro, inspirado pelo Espírito, Pedro ainda não havia sido tomado totalmente pelo Espírito. Pedro, ele começa a dizer assim: olha, Senhor, alguns dizem que tu és o Elias, outro diz que tu és o Jeremias, ou até mesmo algum dos profetas. E naquela conversa, Jesus disse para Pedro: Pedro, e tu? Quem tu pensas que eu sou, Pedro? Jesus, fazendo essa pergunta para Pedro, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então automaticamente Pedro tem uma revelação que Jesus, ele era o Cristo. Mas na mente dos judeus, o Cristo viria para resolver a parada, a bronca a qual a nação vivia, cativa, escrava, sobre a nação de Roma, que era o Império Romano, a qual dominava a capital espiritual, o centro espiritual, o centro das atenções, que era Jerusalém. E o que é que acontece? Naquele momento, Jesus disse para Pedro: Pedro, vem cá. Não diga a ninguém que eu sou o Cristo. Por quê? Porque justamente os judeus sabiam, se ele se identifica como Cristo, era uma afronta contra o Império Romano. Jesus sabia, se ele falar isso, haveria uma grande chacina, muitos judeus iriam morrer. Aí o que é que ele faz? Para se cumprir a profecia, ele vai para o Rio Jordão. Porque para se cumprir a profecia ao pé da letra, Jesus tinha que ser primeiro apresentado ao sacerdote. E quem era o sacerdote ali naquela época? Quem era o sacerdote naquela época? Era o Zacarias,
que ele tinha a habilidade